Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a plateia. Boa noite aos meus alunos que compõem a mesa. Eu sou o professor Diego Coutinho e hoje eu estou com a turma do quarto período, que eu leciono Direito Empresarial 2. E hoje a gente resolveu ter uma conversa um tanto quanto diferente para analisar, na verdade, mesclar o que o filme Fome de Poder, já eu apresento que filme é esse, voltar a vincular a temática do filme ao nosso objeto de estudo, que é o direito empresarial, a atividade empresarial. Então, como vocês já viram, empresarial 1, né, o que é a atividade empresarial, a gente já conversou muito sobre essa temática, então eu resolvi, a título de sugestão, trazer essa ideia da análise do filme para ver se a gente consegue identificar a presença do direito empresarial nessa temática de uma marca tão importante. Obviamente, a gente vai usar sugestões, a título de exemplo, a gente vai falar sobre direito marcário, mas sem, vamos dizer assim, sem o peso nem a formalidade de uma aula de direito. Na verdade, aqui é uma conversa entre amigos, certo? E até porque a gente não poderia fazer isso, porque não é o nosso direito pátrio, né? É uma legislação completamente diferente. Mas existem situações que a gente pode analisar se fosse no Brasil, se fosse no território brasileiro, a questão do contrato, valeria a pena, como é que a gente provaria. Então eu quero conversar com vocês muito sobre isso. De antemão, eu fiz umas anotações aqui só para quem está assistindo entender do que a gente está falando, né? O filme sugerido e analisado aí por mim e pela turma é Fome de Poder, que é um filme de 2016, dirigido por John Lee, cuja história é da ascensão das lojas McDonald's, né? Desde a sua fundação até a sua mais completa expansão. No filme acompanhamos a criação do que é hoje uma das maiores empresas de fast food a nível mundial. Com uma história de início simples, como qualquer pequeno empreendimento, os irmãos revolucionaram a maneira de vender lanches, pois entenderam que para a época era necessário, para o seu crescimento, seria algo que viesse como novo, algo muito original, na verdade inovador, algo que não existisse ainda, que hoje para a gente é tão comum, né? A ideia de fast food, de comida rápida. Então, hambúrgueres e batatas fritas com refrigerante, será que seria essa a ideia? Não. Isso existia aos montes nas chamadas lanchonetes e nos drive-thru. O diferencial seria justamente a rapidez. A idealização de uma cozinha que atendesse a todo e qualquer movimento previamente pensado, de maneira a otimizar o tempo do preparo do lanche e a entrega, visando a qualidade. Hambúrgueres por 10 centavos cada, na época, obviamente, né? É um valor considerável, servidos de minuto em minuto, embrulhados em papel e embalagens descartáveis para as batatas e o refrigerante, sem a necessidade de garçons. Esta foi a grande ideia dos irmãos McDonald's. Bom, pessoal, eu quero que vocês se apresentem, só o nome, porque eu já disse que vocês são alunos do quarto período, e vamos conversar bem tranquilo sobre isso e o que é que vocês acharam do filme como um todo. É um filme gostoso de assistir, é um filme tranquilo, é interessante. Vou dar só o meu ponto de vista. Quando eu achei esse filme, logo, acho que foi realmente em 2016, eu achei bastante interessante, porque o contato que a gente tem com o McDonald's, né, é um contato, como a própria ideia, é muito rápido, né? Você vai, pede e resolve ali seu problema, que é a fome. E a vontade de comer é alguma coisa extremamente industrializada que foge do saudável. Mas é interessante você ver como o direito, ao meu ver, como o direito ele faz parte e ele é necessário para que as coisas ou deem certo ou deem errado. Uma das questões que eu quero perguntar a vocês também, no segundo bloco, que vai vir outra remessa de alunos, e vai servir para vocês também, se
as atitudes, elas foram corretas. É uma pergunta meio vaga, meio idiota, mas é proposital para que a gente tenha um pano para a manga para conversar. Não é porque o que é certo para mim pode não ser certo para você, então a gente vai passear nessa questão de certo, errado, justiça ou injustiça, legalidade e ilegalidade. Fique à vontade. Boa noite, meu nome é Bem, quando eu assisti o filme, eu também assisti assim que lançou lá em 2016. E a minha primeira impressão sobre o filme, de fato, na época eu não estava cursando direito ainda, eu tinha uma visão sobre o McDonald's, que é uma visão comum que todo mundo tem. Na época eu também já tinha trabalhado na divulgação, já trabalhado com isso também. E ver isso no filme, a maneira como está aplicada, o pensamento dos fundadores, que é interessante até que o título do filme em inglês é The Founder, um trocadilho, uma piada em relação ao próprio Ray Kroc, que foi responsável por essa questão da expansão do McDonald's. Quando você vê todo aquele processo minucioso, você vê aquele tato que eles têm em manter um padrão, e eles, no próprio filme, eles tratam essa questão que eles já tentaram franquear, já tentaram, mas não conseguiram manter aquele padrão de qualidade, porque não é uma coisa muito difícil de se fazer. E se você tem um treinamento, se você tem uma organização prévia empresarial para conseguir lidar com esse tipo de situação franqueada, realmente a tendência é ter a perda de qualidade, é não sujar o nome que seria a empresa, né? Então, o marketing é importante, o próprio know-how, como você trazer, passar isso adiante, essas informações do que você quer para o seu negócio. E naquela época, né, que eu vi isso acontecer, não, isso é uma coisa genial. Eu trabalhando com pessoas que trabalham, eu via muito esses processos acontecerem no meu dia a dia mesmo do trabalho. Certos processos que eu trabalhei também na cozinha, na parte de frituras. Então tem esse material aqui para colocar junto com esse, depois desse, para facilitar. Isso tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Se fugir disso, já perde tanta qualidade, né, a essência, exatamente, do produto que você está disponibilizando. Né? Essa qualidade, ela afeta no nome e é o próprio marketing da empresa. Ela passa adiante para as pessoas querendo, voltando e querendo comer de novo naquele lugar. Então eu vejo que o filme tem esse tato em tentar expor o lado dos irmãos McDonald's, esse tato que eles têm, e também o contrato que eles fazem com o Ray, e passa, no decorrer do filme a gente fala um pouco mais a fundo, mas também cumpre com isso, né? Ele cumpre com esse padrão, ele cumpre com o nome, a honraria que ele tem em relação o contrato dele foi destinado a questões comerciais dele, né? Contratos de negócios. Então, essa foi mais ou menos a sua primeira impressão em relação ao filme. Boa noite a todos, boa noite a turma, professor. Eu acho que o filme em si tem vários adjetivos que poderiam caracterizar ele. Eu acho que o principal deles é a questão de aproveitar a oportunidade quando você vê e saber o diferencial do seu produto. Empreendedorismo, né? E linka também com o que a gente vê na sala de aula, que é a função social que aquilo vai entregar à sociedade, obviamente, com a implementação daquele novo tipo de mecanismo que ia ser feito na cozinha. Ou seja, ele no filme mostra ele tendo várias frustrações quando ele vai tentando vender as máquinas. Exato. De que ele chegava num restaurante, demorava para chegar ao pedido, né? Colchão, tudo. Demorava para chegar ao pedido, ou quando chegava errado. E ele identificou, o próprio Ray Kroc, ele tinha identificado que muitas das vezes eram os adolescentes que contaminavam o lugar, cheio de adolescentes, não deixavam um ambiente familiar, onde as garçonetes acabavam entregando os filhos de forma errada porque eram assediadas, ficavam tentando desviar dos homens, e ele percebeu que deveria ser um local familiar para poder as coisas funcionarem da maneira correta, com a visão do Ray. Quando ele viu o McDonald's, primeiro de tudo ele ficou impressionado com a quantidade de máquinas que ele iam comprar. 8, né? 8, ele na verdade no início era 7, aí ele disse, não, você entendeu errado, foram 8.
Então ele ficou meio surpreso. Peraí, um restaurante vai estar fazendo isso, ele foi fazendo uma meio de cabeça de Era a maior oferta. ele teve uma proporção gigantesca esse restaurante. Quando ele chegou lá, ele viu que era aparentemente dela, a primeira impressão dele era um restaurante comum, tanto que quando ele foi pedir, o cara já chegou com a comida praticamente instantânea. Para ele ficou, não, acabei de pedir, não tem noção. E aí ele conversou com o cara, com o Nexon, foi o que chegou para ele, o menino mais velho, né? E observou aquilo ali e disse, você é o cara do refrigerador, se não me engano, para fazer os milkshakes, vem aqui conhecer. E quando ele começou a ver tudo que tinha em volta, todo o mecanismo que foi desenvolvido, Que na época era novo isso, né? Acho que foi uma muito original. e citava todas as reclamações que ele tinha dos outros estabelecimentos. Ele via que o pessoal comia e ia embora. Comia e ia embora. Se ele não tinha prato para lavar, ou seja, reduziu um custo também. E tempo de gasto, tudo. Tanto que foi um dos problemas dele. Ele ficou tão fissurado naquilo que ele não conseguia pensar em outra coisa, a não ser o restaurante, a não ser o estilo McDonald's de fazer as coisas e agilizar. Ou seja, você não precisava ter gasto com o pessoal fazendo limpeza de talher, não, você pega uma sacola, um copo, plástico, bota um burro dentro e joga lá na dentro. Então aí você exato. E é o que a gente tipo, vê com o pessoal do marketing, o McDonald's hoje faz tudo para você só ir lá, comer e sair, para não ficar ali muita gente utilizando o espaço físico. E ali naquela época os irmãos McDonald's já tinham tido a programação, fizeram tudo previamente calculado lá, tem tantos graus, com tanto tempo, tem tantos picles para poder agilizar e ter um certo padrão de qualidade. E aí o Ray Kroc teve a ideia de não, vamos fazer uma franquia, sabe? Eu não consigo tirar isso da cabeça. E aí ele vai todo empolgado e ele leva o primeiro shopping de realidade, primeiro não, Dos irmãos. primeiro de vários que ele vai ter. Eles já tentaram fazer a franquia dar certo e não dava certo porque, como é um país de extensão continental, você não tem como manter o padrão de qualidade sendo muitas franquias. Não tem como ter alguém de confiança para poder estar monitorando todo aquele padrão de qualidade. Então tem várias coisas que podem estar adjetivando o filme, aproveitar a oportunidade, ter ousadia para poder inovar, ter renúncia. Porque trabalho Eu acho que ele trabalha muito. Você vê que não é simplesmente você ir lá, ter uma ideia mirabolante e fazer dar certo. Tanto que no primeiro dia de inauguração do McDonald's, a galera reclamou. Não foi o sucesso que eles esperavam. Eles fizeram todo e aí o pessoal não estava acostumado com aquilo. Era uma coisa nova. Como assim? Eu tenho que sair do meu carro para ir até ali fazer Acostumado a ser servido. acostumado a ser servido, estava planejando no meio do carro, então todo mundo achou estranho. Só que aí depois criou também, além de você ter uma inovação, você também tem que contar com a sorte, também com sua inovação, sua mente. Então, assim, tiveram vários fatores que ajudaram o McDonald's a ser o que é. E, como o senhor falou, tem a questão da legalidade do que é certo e errado para mim. A visão que eu tive do Ray Kroc foi que quem errou, na verdade, foram os irmãos McDonald's em não aproveitar a questão do pensamento diferente. De ver uma pessoa que estava ali dedicada 100% à marca, que queria inovar, e os irmãos não. Já tinham sofrido a primeira pancada de fazer a franquia e ficaram com receio, botaram para frente. E o que é que o Ray Kroc ele fez? Ele, não, tem que expandir isso aqui, eu vou tomar conta, eu vou ir atrás de pessoas. E ele viu na prática que realmente tinha muita coisa. Então o empreendedorismo me chamou mais a atenção. Foi a parte do filme assim, do empreendedorismo, eu acho que a parte do direito em si veio ficar mais fácil de compreender no final do filme, que era quando a marca já estava, e aí eles começaram a fazer o contrato, e aí ele fez as manobras dele para conseguir. Eu acho que para mim o que mais me chama a atenção no filme é a questão do empreendedorismo, da atitude que ele teve, da genialidade. E obviamente, como estudante de direito, na parte final me chamou bastante a atenção a questão contratual, tudo que ele fez e toda a polêmica que eu confesso que eu assisti um filme, é um filme gostoso de assistir, mas tem muito detalhe que você tem que.
pelo menos assisti o filme e fui ver uma crítica do filme depois explicando detalhes que eu não tinha Entendi. percebido no filme. E depois descobri que os irmãos McDonald's foram lesados também no contrato, eles não receberam tudo que foi combinado naquela conversa. Nunca foi pago, né? Não teve como comprovar os direitos autorais que não perdi, não. Então, assim, tem muita nuance aí, você pode levar para vários lados, né? Tá. Empresarial, do lado direito, tem o lado do empreendedorismo, então é um filme muito rico, assim. Dá pra conversar bastante, né? E aí? Meu nome é Arthur, boa noite. Boa noite, Arthur. Bom, sobre o filme, o que eu vou falar aqui pode conter algum spoiler. E Não tem contato, novo. uma coisa assim do filme e algumas coisas assim que chamada, né? estavam escondidas ao longo do filme. Não sei se é easter egg a palavra que chama. Alguns assim, meio que escondidos no filme. Aí, tipo assim, tem a primeira cena que você vê, tem uma cena que você vê ele vendendo um produto. Que ele vendia tipo um mixer de milkshake, né? Exato. E quando ele tá no estacionamento, assim, de cara você percebe logo, tipo assim, a inovação que foi o fast food. Tipo assim, a comida rápida. Porque, por exemplo, ele tá lá no estacionamento e você identifica logo o primeiro problema que os irmãos McDonald's falaram, que é, por exemplo, a garçonete, ela troca o pedido e entrega o pedido errado para ele. E, tipo assim, a questão também da demora. Tipo, a pessoa fica no carro esperando e, tipo, a questão da inovação é fugir um pouco também do padrão. Exato. Daquilo que as pessoas elas estão acostumadas. Por exemplo, então, assim, do filme também, por exemplo, as coisas vão encaixando. Ele vendia copos de papel. Exato. E é interessante que o refrigerante do McDonald's, ele veio no copo de papel. Tipo assim, tem a questão também do sorvete, que ele substituiu o sorvete por uma mistura, tipo, para economizar na energia do freezer e tal. E depois, mais tarde, se tornou o sorvete de novo. Tipo assim, Dá para aprender muita coisa de direito, você identifica a importância da atividade empresarial. tipo assim, a importância da atividade empresarial, tipo assim, no direito, eles falam sobre contrato. Exato. Por exemplo, a importância de fazer um contrato formal. Por exemplo, um contrato escrito, não só um contrato de Verbal, né? verbal. Isso. Porque meu que acaba tendo uma discussão, e a discussão é, por exemplo, quem seria o vilão? Se seria os irmãos McDonald's ou se seria o que foi responsável pela expansão do McDonald's nos Estados Unidos. Porque aí, tipo assim, ele queria expandir o McDonald's para outros estados, mas os irmãos eles ficaram com receio. E também tem a questão, por exemplo, que os irmãos ele tinha um problema, eu acho que era diabetes. Aí ele ficava, tipo assim, nervoso e ele Passava. normal. Esse problema também. E, tipo assim, uma curiosidade é que um irmão, deixa eu curiosidade no filme, que um irmão fez isso, tipo assim, para proteger o outro irmão. Enquanto que, como é o nome? O Ray, ele deixou a esposa. Tipo assim, aí Era fome de poder mesmo, né? ele fica a esposa estava trabalhando com ele, e aí ele foi lá e meio que deixou a esposa. No filme, não sei se vocês sentiram isso, mas para a gente começar a adentrar, você acaba optando por um lado, né? O Ray jogando aí pro pessoal, filma lá, Gilberto, por favor, pessoal da plateia. Vocês estão do lado de Ray ou dos irmãos? E por quê? Esse cara para vocês também, só estou perturbando. Porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com ódio do Ray, né? Só que o McDonald's seria o que é, se não fosse ele. Não, seria assim. A gente poderia ter sabido, né? Então, alguém teria copiado a ideia. Imagina, tem um jogo Mas ele explica no filme por que não. Eu acho que pelo nome. Eu acho que um dos maiores erros dele também foi na parte do primeiro contrato em si que ele faz com o Irmãos. Ele estava tão empolgado, tão cego, que a gente tem até que levar isso para a vida da gente. Ele só pegou a folha, concordo. Depois ele fica com raiva porque ele não podia fazer nada. E trabalhava Ele trabalhava muito e ele se sentia refém dos irmãos. Até que ele
começou a fugir das cláusulas contratuais. Foi uma parte interessante que o Arthur trouxe, essa parte do contrato, ele só assinava, e chegava uma inovação e com a parte do milkshake para fazer o leite em pó, ele não podia, ele ficava preso às cláusulas contratuais justamente porque o irmão queria proteger o De certa forma, o que a gente observa aí as questões de direito, né? O filme, por si só, ele fala da maior franquia do mundo. Acredito que ainda seja, né? A gente não sabe a expansão, não é? De fast food. E no direito, pelo menos no Brasil, como vocês falaram, vez por outra, aí a ideia do filme do produto é essa, que você come um McDonald's em Campina Grande e você come o mesmo McDonald's em Nova York. Né? Por isso que a questão contratual ela é tão forte, porque é humanamente impossível se não for contratado daquela forma, se não houver um treinamento. Um dos contratos de franquia é justamente o contrato de pessoal, o treinamento do pessoal. Então, aquele passo a passo, que na verdade é um algoritmo não computacional, mas um algoritmo que é um passo a passo para a resolução de um problema. Esse passo a passo ele tem, obviamente, que ser respeitado em toda e qualquer franquia do mundo. O McDonald's que você come aqui, você tem que escolher comer do outro lado do mundo. Essa é a ideia de fidelizar, na verdade. O cliente se fidelizar à marca. Isso é muito importante que vocês observam, acho que observam bem, ele fala dos arcos dourados, né? E a gente até já comentou em sala sobre direito marcário, sobre direito autoral, direito de imagem, que passei aí, dá para a gente identificar várias partes do filme com esses direitos, né? Com essas nuances do nosso direito. Mas a gente identifica o McDonald's para vocês realmente é o sanduíche mais gostoso, é a batata mais crocante. Ninguém nunca vai, a gente não vai entrar num consenso. O que é que a gente olha sobre como olhar, na verdade, de operador do direito, de operadora do direito, o poder que isso tem, e só tem poder porque as coisas são amarradas, né? Elas são formais. Vocês me falaram, por exemplo, o primeiro contrato que ele assinou, né? Quer dizer, o contrato do filme, porque no final ele dá um jeitinho ali, ele é mais empreendedor do que tudo, se não desonesto. Mas o fato que ele fez, o cumprimento do contrato, até certo ponto, estava tudo ok. Quando ele dizia ali, junto com o banco, né, sobre os terrenos, aquilo foi justo? Eu quero saber para vocês, aquilo foi justo, foi correto? Assim, em minha opinião, como estratégia, na verdade, uma estratégia jurídica, para poder conseguir poder suficiente para poder bater de frente com a quem ele estava demandando sempre parecer toda hora, o tempo inteiro. Eu vejo que o filme ele tem um pouco, assim, na minha opinião, ele tem um pouco de viés também em relação aos irmãos McDonald's, né? Como assim? Ele bota os irmãos como coitadinhos, é isso? Tem um pouco, exatamente. O filme traz, tem um pouco de viés, mas as relações comerciais elas não são tão simples dessa forma. Elas não são tão romantizadas assim. O filme ele tem duas vertentes. Ele tem aquela vertente. O Ray Kroc ele pode ser, assim, ele como pessoa, ele não está aqui para se defender, já faleceu, faz tempo. Mas eu digo, ele como pessoa em relação às relações comerciais que ele vai ter, às estratégias jurídicas, as estratégias de contratos e até mesmo comerciais que ele vai utilizar, essas coisas não podem ser tratadas juntas. Eu vejo isso no sentido como operador de direito mesmo. Né? Ele fez como estratégia, ele utilizou como estratégia para poder ter um pouco mais de poder e também ter um pouco mais de condições financeiras para lidar com a franquia. Ele tentou, primeiramente, eu vejo que um filme que mostra sobre essa escalada das negociações que ele teve em relação aos irmãos McDonald's.
E o que levou, por exemplo, a ele tomar a decisão dos milkshakes foi ele não ter conseguido uma negociação maior de valor de lucro da franquia dele. Ele pediu 4% não dela, pediu 3 mil dela, ele estava só lucrando 4% daquele valor, e ele não conseguindo isso, ele arranjou outras maneiras de conseguir se sustentar, porque ele estava com prejuízo, teve que hipotecar a casa dele, foi uma coisa que é um risco, que ele corria um risco muito assim. Então a atitude dele foi justa para ele. Como era a pessoa que teve a ideia de, tipo assim, ele comprar o terreno e alugar o carro? Não foi bom, Ele até é fornecedor de sorvete, ele era fornecedor de sorvete, ele estava satisfeito com o sorvete. Escutou a conversa dele no banco, né? E aí, uma oportunidade, telefone do McDonald's, já ia lá, e ele viu uma oportunidade de carro. Então o que ele fez, que ele tomou para si o negócio, foi justo. Professor, eu acho que, tipo, se ele não faz isso, o McDonald's não ia ter a proporção que tem hoje. Ou seja, os irmãos McDonald's iam ter a parte deles, como eles existiam lá ou não, ele interferindo lá ou não. O McDonald's teria tido seu sucesso regional, teria enchido a boca deles, da família deles e teria acabado ali. Não teria se tornado um McDonald's. Então os fins justificam o meio ali. Eu acho que se você vê uma oportunidade. Nem que você lasca os outros. Não, acho que você vai justificar os outros, até porque na época ele deixou um cheque de 1 milhão e 300 milhões de dólares. Olha, Assim, eu acho que é uma coisa que eu já tive isso aí, não. Acho que é uma sacanagem. Ele não consegue ser nada também. Assim, não consegue ser nada. Mas quando o Ray morreu, ele deixou 1,6 bilhão de dólares. Aí, Eu acho que Ele pagou 1 milhão. sem falar também, você não paga os direitos autorais. é proporcional, eu acho que era por deles. Não, os irmãos nunca receberam o que foi acordado, né? E vocês, pessoal? Na minha opinião, os justos e o correto são totalmente diferentes. Ele pode ter seguido a linha correta de empreender, mas justo, longe disso. O justo seria, não, já que vocês são os irmãos e começaram, a gente pode iniciar uma parceria. Ok, eu tive a ideia de seguir o viés ampliar, mas o ideal e a ideia principal é de vocês, estou cuidando de vocês. Então, acho que o justo seria ele iniciar uma parceria, vamos dizer assim, não, vamos ter uma divisão do lucro. Assim como o próprio contrato final, eles propuseram lá, eu quero 1% de participação. Eu acho que essa diferenciação é bem importante também. Será que se ele tivesse cumprido pelo menos 1%, né? Pois é. Pelo menos isso. Isso me faz lembrar, pessoal, eu fico assistindo as coisas e trazendo para o que a gente trabalha, né? Eu acho que vocês não lembram, eu que nem eu lembro disso, mas depois eu pesquisei. Tem uma série na Netflix que é Locomia. Gilberto lembra de Locomia? Era um grupo de Ibiza, tipo uma boy band. E a série é justamente essa briga que existe entre o Locomia, que eles, na verdade, eles nem cantavam, mostram tudo. Eles eram dançarinos com Lex, em Ibiza, e foi ganhando o mundo. E nisso fica a briga entre o empresário e o grupo, né? De quem são os direitos? Quem é que manda em quem é que tem direito ao lucro? E é a mesma lógica do que a gente está conversando aqui. Se não fosse o Ray aqui que alavancasse, o que seria o McDonald's? Não é? Mas minha pergunta volta a essa questão da importância da atividade empresarial voltada ao direito. Vamos dizer assim, o direito em todos os lugares. Um contrato bem feito ali, um contrato assessorado, vamos dizer assim, ele teria evitado muitas coisas, ou até um contrato bem feito faria com que hoje a gente nunca tivesse provado o McDonald's. O que é que vocês acham? Com certeza o contrato bem feito teria, sim, melhorado bastante toda essa relação que eles tiveram com os sócios, né? Inclusive, é visto durante o filme toda aquela agressividade, eles batendo o telefone um na cara do outro, sempre aquela coisa muito empática o tempo inteiro.
ou principalmente as questões dos contratos. Mas uma coisa que o filme não mostra, foi pesquisa de fontes por trás, e durante essa história, desses processos de aprovação das alterações de franqueado que o Murray teve que fazer, né, se propunha durante ligações, eles aprovavam, só que no contrato escrito, ele necessitava que eles tivessem uma carta de aprovação dessas alterações que foram realmente, de fato, aprovadas por ele. Então, assim, foram, pelo menos dos reviews, todas as fontes que foram por trás, as secretárias e afins por frente dessas informações, durante esse meio tempo, eles nunca deram essas aprovações de fato assinadas, né? Essas aprovações de mão, assim. Então, isso foi um problema para o Ray Kroc, por exemplo, ele poderia facilmente ser acusado de indígena em situações como essa, porque não tinha essa aprovação explícita do tácito, inclusive até no final ele faz essa piadinha do aperto de mão. E ela não precisa, né? Exatamente. E o filme revela que não pagou esses valores adiante. Então, essa é uma coisa que o filme ele tenta trazer, mas não vai tentar ao fundo, ele deixa se levar muitas vezes pela realidade poética, né? Tem uma ficção e o imaginário do McDonald's, ele passeia muito ali, né? Exatamente. E o que mais chamou a atenção no filme em relação ao que nós estudamos, por exemplo, me chamou muito, eu não sou importante aqui, mas o risco da atividade. A gente já falou isso em sala de aula. E vocês, passou alguma coisa? Porque a gente já falou sobre, por exemplo, a atividade empresarial no Brasil, né, a questão da Constituição, a gente falou sobre trabalhadores. Atualmente a gente está estudando falência, a gente está estudando a recuperação judicial, que é isso que a gente vai falar em alguns minutos. Mas tem todo um cuidado, vamos dizer assim, a partir da Constituição de 88, todo um cuidado voltado ao ser humano, diferentemente das constituições anteriores. Tanto é que lá na lista de pagamentos que a gente está estudando agora mesmo, vocês me perguntaram, e o trabalhador, onde é que ele fica? O trabalhador está no topo da lista ali, como se tivesse, na verdade, como tendo prioridade frente aos outros credores, no caso. Nessa situação do filme como um todo, né? Desde a questão contratual, desde a questão de ética, de moral, de justiça, que a gente fala muito, e o desfecho, né? Que ou você fica de um lado ou você fica do outro. Tem um empreendedorismo de Ray aí muito forte e tem será que é comodismo dos irmãos ou eles têm uma atitude mais conservadora, mais segura? Eu acho que a postura conservadora deles também vem do fato da doença do irmão mais velho. Ele não poder assumir tantos riscos, principalmente por conta da diabetes dele, que ele ficava nervoso, passava mal, como ele passou no filme. Eu acho que, inclusive, o Ray, ele tinha um cuidado com os funcionários em si, tanto que, se eu não me engano, o chaveiro dele se tornou o CEO depois de algum tempo. A secretária? A secretária, também acionista da bolsa. Você virou fã do Ray? Eu acho que, tipo, não tem como não esconder do lado. Eu acho que o cara foi genial, o cara teve atitude. Eu acho que ele peitou tudo ali, peitou todo mundo. Ele, irmão, se eu fizer alguma coisa aqui, essa vida é genial, vai morrer, vai se tornar simples. Vai ser copia. Tanto que ele, no final do filme, ele fala: se eu tivesse copiado, não teria dado certo, porque meu nome não chama a atenção própria. Qualquer um pode fazer, mas chama um nome próprio. Mas o McDonald's é algo diferente, tem a questão dos arcos dourados, tem tudo. Então, acho que ele não pode ser somente visto como vilão. Ele teve um erro, ele fez ele descumpriu, ele poderia ter sido mais honesto ali naquela parte, mas também
também tem a questão que os advogados deveriam ter tido uma cautela maior, como a questão do contrato ser melhor elaborado. Né? Então, se tivesse feito isso, não teria dado brecha para poder eles saírem prejudicados, até porque chegou num ponto ali que os irmãos estavam tendo tanta dor de cabeça com ele que se eles pudessem, eles teriam tirado ele da jogada. Eles falam, caramba, será que eu nunca vou conseguir me livrar desse cara? Mas estava amarrado ali. Estava amarrado pelo contrato, que o outro nem deu. Então, assim, teve uma falha de um acompanhamento, de uma assessoria ali que poderia ter beneficiado ambos os lados. Os irmãos teriam tido uma participação e a coisa deles seria terminada até hoje. Não sei como ficou a situação entre as nuances daí, mas eu não acho que o cara deve ser visto como vilão, até porque ele a princípio, ele tentou respeitar a vontade dos irmãos de ele visitar as franquias e ver que eles não queriam viver desse nível, por exemplo, outras coisas, para poder manter um padrão. Só que tudo que o cara fazia era negado, ele estava se frustrando, porque ele já estava brincando de tudo ali, ele ia vincular a casa dele, ele ia vincular os amigos dele, que era do clube, para poder poupar, ele perdeu a esposa, por não estar conseguindo dar atenção para ela também. Então, assim, eu acho que ele sacrificou muito mais do que os irmãos que inventaram. Que vai para lá, né? Comigo, eu fiquei, eu acho que eles estavam muito acomodados, porque eles estavam vivendo relativamente bem, e para eles estava muito bem. Os garotos não tinham nem que comer. Fazem um restaurante e estão conseguindo sobreviver, estão conseguindo ter funcionário, estão conseguindo movimentar. Então, eu não acho que ele eu acho que ele tratou muito bem os funcionários, teve a preocupação, deu a oportunidade. Eu acho que o principal que o empresário deve fazer, como você falou, o trabalhador ele deve estar na prioridade. Ou seja, o empresário que dá a oportunidade de o funcionário crescer, de sair lá do chão da empresa e chegar ao cargo CEO, como foi do Chaveiro, eu acho que ele está mais do que respeitando essa corrente que o senhor passou. Entendeu? E a função social do McDonald's é hoje, é uma alimentação mais rápida, uma alimentação que aqui é um pouquinho, já chega a ser até uma forma de luxo, não foge um pouco da corrente do que era da seu McDonald's, comida rápida e barata. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou fã. Assim, cada um tá certo de acordo com o seu ponto de vista. Lógico. Os irmãos McDonald's eles estão certos de acordo assim, por exemplo, eles tiveram uma ideia inovadora de criar um lanche rápido, tipo assim, que fosse diferente de todo qualquer restaurante, enfim. E assim, tem a questão de que, por exemplo, deixa eu me recordar de algo do filme. Por exemplo, quando é o rei, né? Por exemplo, ele muda os clientes franqueados, porque eram todos ricos. E aí ele percebeu que os ricos eles não estavam presentes no trabalho, na franquia. Não estavam acompanhando assim, o trabalho dos funcionários. E os funcionários estavam quebrando o padrão. Entendi. Isso é importantíssimo. E aí ele muda os clientes franqueados. Tipo assim, ele muda para pessoas que têm o mesmo pensamento que ele. Tipo assim, ele está lá dentro olhando os funcionários, está elogiando e, enfim, dando uma força lá. É justamente o que não acontecia com ele, né? Ele era sócio dos caras, mas os caras não tinham o mesmo pensamento que ele. E ele não é errado. Sabe o que é que ele fez? Ele mudou o ambiente que ele ficava, ou seja, provavelmente ele deu óbvio que você ficar num ambiente onde tem pessoas ricas é muito bom, porque você vai ter contato, você vai conseguir, consequentemente, mais menos. Só que o que ele viu que o McDonald's precisava era do quê? Pessoas que literalmente precisavam daquilo, aquela grana, para viver. Ou seja, ele foi atrás de gente que frequentava clubes mais da sociedade mais mediana, mais baixa, e chegava. Você trabalha com o quê? Era com vendas, vendia tal, você é para toda a obra, né? Tem uma oportunidade para você. E aí apresentava o McDonald's. E aí a pessoa fazia tudo, demorava a casa, vendia carro, fazia isso, não sei o quê. E tanto que mostra um casal, você tem uma linha, e simplesmente o cara atendeu, pegou rápido, ficou ali tomando em conta, fazendo tudo que ele só padrão, ele siga e vai dar certo. E dava certo. Você tem que se alinhar a pessoas que têm a mesma corrente de pensamento que você. Ou seja, ele se alinhou a pessoas que queriam se acomodar e deu o que deu, confusão.
Pessoal, pelo avançar da hora, queria agradecer a vocês. Só a gente vai dar uma pausa, só para mudar, fazer uma mudança das cadeiras aqui. Mas muito obrigado. E eu quero nesse próximo bloco que vocês participem de lá. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Já a gente volta.